Olá, bom dia. Eu sou a professora Yara e a gente está aqui juntinho de novo no raio-x da questão. Pleno dia de domingo, olha só que legal. E a gente vai ver hoje aqui um item bem interessante do programa de Química, só que ele é muito interessante, principalmente para o Enem. Você está vendo aí na telinha a eutrofização. Eu vou passar umas imagens para vocês depois que eu falar um pouquinho da eutrofização e vocês vão poder ver essas imagens depois com calma, porque essa aula vai estar disponibilizada para vocês no YouTube, tá bom? Olha só, você já viu com certeza uma situação de eutrofização aí por aí afora. Você só não sabia que era isso, tá beleza? Vamos ver o que é isso. A eutrofização é o crescimento excessivo de plantas aquáticas. Esse crescimento excessivo, você já viu assim, ó, um lago coberto de plantas, né? Esse crescimento excessivo, ele se dá principalmente pelo excesso, é o fator mais importante, é o excesso de nutrientes, principalmente, olha aí no final na tela, ó, nitrogênio e fósforo. Só que essa eutrofização, que é essa proliferação de algas na superfície de um lago, na superfície de uma represa, raramente ela se dá em rios. As condições ambientes, no caso do rio, elas são desfavoráveis para esse tipo de situação. Ela é mais comum em lagos e represas, tá bom? Só que, no caso de uma represa, por exemplo, se ela for um ponto turístico, aí a eutrofização, ela vai ser um fator negativo para isso aí. Por quê? A água não vai poder ser usada para recreação. Que a eutrofização pode causar, como o excesso de planta está na superfície da água, isso vai dificultar a oxigenação, vai dificultar a realização da fotossíntese, vai causar morte de peixes, mau cheiro na água. Então, essa proliferação, ela é uma situação que é natural quando acontece esse excesso de nutrientes, né? Mas não é uma situação natural para o ambiente, porque isso é causado por poluição, né? É um tipo de poluição, né? Então aí essa proliferação, ela vai causar tudo isso que você está vendo aí na tela, ó. Mau cheiro, mosquitos, insetos, a falta de realização da fotossíntese, tá? A ausência de luz, que vai causar isso, né? Vai ficar tudo... Vai cobrir a superfície da água, vai dificultar a oxigenação, vai dificultar a penetração da luz solar e com isso não vai poder haver a realização da fotossíntese, tá bom? Dependendo do grau de crescimento dessas plantas, olha só, até inversão térmica você pode ter, por conta da mistura da massa líquida com o crescimento das águas. Você pode ter, ó, a inversão térmica, né? Aí já foi falado, a inversão térmica, a ausência de fotossíntese, a morte dos peixes, isso já foi falado. E vocês podem ler isso aí depois bem direitinho. Isso pode ser uma questão assim muito legal no Enem. Por quê? Além disso, olha só onde é que a gente vai parar com essa eutrofização. A morte de peixe, ela pode aumentar a toxicidade da água por conta da elevação do pH. E o aumento do pH da água, ele vai causar ainda o quê? O aumento na toxicidade da amônia. Vai existir mais amônia livre. E a amônia, na forma de amônia livre, como ela vai estar lá, ela é tóxica. E com isso, mais peixes vão morrer. Certo? Então, a eutrofização é uma resultante de poluição, né? Mas que vai causar, gente, olha, quanta coisa que você pode ter envolvido numa situação dessa. Já pensou se ele coloca um equilíbrio envolvendo amônia, nitrogênio, associa a esse texto aí, ele coloca lá um equilíbrio para você da formação da amônia, onde você vai ter nitrogênio mais hidrogênio reagindo para formar a amônia. Né? E ele pode trabalhar um deslocamento de equilíbrio, ele pode trabalhar a influência do pH no deslocamento de equilíbrio. Então, esse item daí é muito interessante. Dê uma lida legal, dê uma lida depois nesses slides assim, com bem calma,
tá? Para você fazer um apanhado de tudo isso aí bem bonitinho. A nossa aula é curta, claro, você sabe que não dá tempo de falar muita coisa, mas o mais importante do que é a eutrofização, você acabou de se ligar, certo? Então, fica ligado nisso aí e olha só, quais são as medidas, dentre as medidas preventivas, qual é aquela que é mais comum? Tratamento de esgoto. Tratamento de esgoto e principalmente o tratamento de esgoto com remoção desses nutrientes que em excesso vão causar a eutrofização. Olha essas imagens aí, como você com certeza vai se ligar que você já viu uma imagem dessa por aí afora. Tá legal? Olha só, quanta imagem aí. Olha esse lago do lado direito da tela. Tá? Você quase não vê a água. Olha isso daí. Com certeza a gente já viu isso aí. Tá? Outra imagem. Isso aí é comum demais. É muito comum você ver isso. Tá? Então, rio é mais difícil. Né? Você já viu que no rio as condições ambientes são mais desfavoráveis a isso daí. Mas lago, represa, essa situação daí é uma situação muito comum. Tá beleza? Olha só, a turvação na água, a proliferação causa também escuridão, olha lá dentro, na imagem esquerda, na direita, né? Olha só a quantidade de alga que está sendo tirado daí, tá? Como essa aula vai estar à disposição de vocês no YouTube, aí vocês depois vão dar uma olhada nisso aí com bem calma, tá? Veja, a eutrofização, ela é a proliferação de algas, né? Mas o que é que essa proliferação pode causar ao meio ambiente? Né? Morte de peixes. Por quê? Porque, olha só, vai dificultar a oxigenação, vai dificultar a fotossíntese, e você viu aí tudo que isso pode causar. E relacionado ao programa de química da gente, você já viu, você tem pH, você pode ter equilíbrio químico, você pode ter balanceamento simplesmente de uma reação, né? Ele pode colocar lá reação envolvendo a amônia para você balancear. Então, vários tópicos do conteúdo, eles podem estar associados a um texto que venha falando dessa eutrofização. E a questão pode ser simplesmente da eutrofização. Você viu aí? A gente vai fazer já, daqui a pouquinho, duas questões envolvendo exatamente essa eutrofização, tá? Então aí, ó, mais imagens para você. Tá legal? Olha só que coisa aí, ó. Efluentes domésticos, né? O detergente, essas coisas que são jogadas nos esgotos, substâncias que são tóxicas, né? Que você vai ter esse tipo de situação que você está vendo aí na tela, tá bom? A gente volta daqui a pouquinho com essas duas questões, tá bom? Já o raio-x da questão para você. Bye, bye. Vamos lá? De volta com o raio-x da questão. Olha essa questão. O termo eutrofia, atribuindo conotação de aumento de fertilidade em ecossistemas aquáticos continentais, foi utilizado originalmente por piscicultores alemães, que adicionavam carbonato de cálcio aos tanques de piscicultura. Posteriormente, esse termo foi substituído por eutrofização. Olha onde é que ela entra, tá ligado? Definido como aumento na concentração de nutrientes, especialmente de fósforo e nitrogênio, nos ecossistemas aquáticos. Os poluentes que podem causar a eutrofização das águas dos lagos são, respectivamente, olha só, gente, isso aí é a cara de uma questão que você pode ter no Enem. Não descarte o UFRN não, tá bom? Não descarte não, isso é termo de UFRN também, tá? Agora, é uma questão assim que tem mais a ver, estilo Enem, tá? Mas aí veja bem, que poluentes você tem dentro das opções aí que poderiam causar isso daí? Os fertilizantes e os detergentes. Os fertilizantes são ricos em nitratos e os detergentes são ricos em amônia, tá? Então você vai estar colocando ali substâncias que vão causar um excesso exatamente de nitrato e de amônia, que são os principais causadores desse efeito que você acabou de ver. Tá legal? Olha a questão 2. Belém é cercada por 39 ilhas e suas populações convivem com ameaças de doenças. O motivo apontado por especialistas é a poluição da água do rio, principal fonte de sobrevivência dos ribeirinhos.
A diarreia, que é frequente nas crianças e ocorre como consequência da falta de saneamento básico, já que a população não tem acesso à água de boa qualidade. Como não há água potável, a alternativa é consumir a água do rio. Olha lá o perigo. O procedimento adequado para tratar a água dos rios, a fim de atenuar os problemas de saúde causados por micro-organismos a essas populações ribeirinhas, isso aí, claro, está associado à poluição que a gente acabou de ver e está associado também ao tratamento da água, né? Essa questão aí já está mais para o UFRN, apesar dela ter sido questão do Enem 2011, tá? Mas você fica ligado, isso aí foi Enem 2011 essa questão. E ela pode aparecer uma coisa assim parecida na UFRN, envolve tratamento de água, tá? E essa etapa daí, ela é exatamente uma das etapas de tratamento na estação de água. Lembre-se que, vamos resumir rapidinho aqui, tratamento de água. A água passa por um sistema de telas para reter partículas maiores. Depois ela vai passar por um banco de areia que vai funcionar como um filtro, é a chamada filtração simples. Esse banco de areia vai reter aquelas partículas menores que passaram pelas telas, tá? Na sequência, a água vai para um tanque, onde é acrescentado a ela óxido de cálcio e sulfato de alumínio. Finalidade, regular pH e provocar a decantação, porque o óxido de cálcio na água vai formar o hidróxido de cálcio, que reagindo com o sulfato de alumínio, vai produzir o hidróxido de alumínio, que é insolúvel na água, e vai provocar a decantação. Depois que a água passou pelo processo de decantação, olha só, vem a etapa que está aí, cloração. A adição de cloro, ela tem como finalidade qual? Bactericida, matar exatamente bactérias que possam fazer mal a qualquer pessoa que venha beber essa água. E na sequência, a última etapa é a fluoretação, que consiste em adicionar flúor com a finalidade de prevenção de cáries dentárias. Como aqui está falando só de como beber a água do rio sem que cause doenças, então a etapa aí é a letra B, é a cloração, que a finalidade é exatamente bactericida. Tá bom? Gente, pega essa aula depois, dê uma lida, reforce esse item aí. Você pode ter uma questão de UFRN ou de Enem envolvendo isso daí. Tá legal? Fique ligado no raio-x da questão. Um beijo para você e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Raio-X da questão. Oferecimento Hipócrates Mais.